Quer saber mais sobre uma modalidade boa de investimentos que pode diversificar sua carteira a nível mundial, que ainda por cima pode distribuir dividendos e não são os meus queridinhos fundos imobiliários? Então já fica comigo aqui nesse vídeo até o final que eu vou te explicar de uma maneira mais clara o que são os investimentos em ETFs e te explicar porque eles também são uma boa opção de investimento, principalmente para o investidor iniciante. Mas antes eu já te peço que deixe aqui o seu like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos lá! Vamos começar explicando o que é um ETF, ou Exchange Traded Funds, ou fundo de índice, como também é conhecido no mercado. De uma maneira bem resumida e prática, imagine uma cesta básica daquelas de mercado, ou aquela cesta básica que a gente compra para doar, ou até mesmo aquelas cestas básicas que algumas pessoas recebem das empresas onde trabalham. Então imagine cestas básicas repletas de produtos, e todas fechadas. Daí vamos supor que uma cesta básica tenha 20 itens importados, e uma outra cesta tem 20 itens com produtos nacionais. E o seu chefe te manda escolher uma das cestas. Você escolhe, por exemplo, a cesta com produtos importados. Aí você abre a cesta, vê lá o panetone, e aí você vê que aquele panetone cheio de frutinhas, né? Um panetone que, por sinal, você detesta. E aí você quer trocar pelo panetone com gotinhas de chocolate, que é o panetone que está lá na cesta dos produtos nacionais, para que a sua cesta fique ali do jeitinho que você gosta. Só que é uma cesta básica fechada, ou seja, você pode escolher uma das duas cestas, mas você não pode trocar os itens que vem nela só porque você não gosta desse panetone de frutinhas ou de qualquer outro item que tem ali dentro dela. Se você escolher uma cesta, é ela que você vai levar para casa, sem trocar, sem acrescentar nenhum item nela, só porque é uma cesta fechada, com uma quantidade X de produtos com determinada característica e qualidades que você não tem a opção de opinar se você gosta ou não gosta, e muito menos incluir itens ali ou trocar por outros que não estejam nela. Você vai levar aquela cesta embora fechadinha, daquele jeito. A grosso modo, o ETF funciona do mesmo jeito que essa cesta básica, só que ele seria uma cesta básica de investimentos, que estão relacionados aí a um determinado índice de referência ou indicador do mercado financeiro. E o que é esse índice ou referência de mercado? Já ouviram falar aí sobre o índice Bovespa ou IBOV? O Ibovespa é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, pois ele demonstra o desempenho ao longo do tempo das maiores e mais negociadas empresas na Bolsa de Valores brasileira. E afinal de contas, para que serve então saber quais foram esses ativos mais negociados na Bolsa? No caso do índice Bovespa, ele é considerado uma referência importante para a maioria dos investimentos em renda variável, como os fundos imobiliários, os ETFs, fundo de ações, entre outros. E, no caso dos investimentos em ETFs, ou nesses fundos de índice, o índice atrelado a esse ETF é importante porque é ele que vai nortear em quais ativos financeiros este ETF deverá investir o dinheiro dos seus investidores, ou seja, esse dinheiro aí das pessoas que compraram as cotas daquele ETF. Para vocês entenderem melhor, eu vou usar como exemplo o ETF DIV11, que é um ETF que tem a sua performance atrelada ao desempenho do IDIV, que é o índice de dividendos da Bolsa. E embora esse ETF invista em ações pagadoras de dividendos, ele não reparte esse lucro com seus cotistas, viu? Ele reinveste esse lucro nele mesmo, comprando ainda mais ações. Mas eu vou usar ele aqui como exemplo. De maneira resumida, para quem não sabe, os dividendos representam uma parcela do lucro líquido das empresas que são negociadas ali na Bolsa de Valores e que é destinado então aos seus acionistas, como forma de remuneração por você ter investido o seu dinheiro nas ações daquela empresa. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, que o Banco do Brasil teve um lucro líquido de não sei quantos milhões. Então, esse lucro que o Banco do Brasil teve costuma girar em torno de milhões ou bilhões de reais. E quem investe no Banco do Brasil, assim como eu invisto, recebe em sua conta na corretora parte desse lucro através dos dividendos. Os dividendos são, então, aquele dinheirinho que cai ali na sua conta da corretora e que eu mostro os valores que eu recebo mensalmente nos meus vídeos para vocês entenderem. Foca aqui agora que você já entendeu o que são dividendos e vamos voltar para o ETF. Existem vários índices de mercado no Brasil e no mundo. E um desses índices aqui no Brasil é o índice IDIV, que é o índice de dividendos da Bolsa de Valores. E como eu disse, o ETF DIV11, ele está atrelado a este índice. Então, como que funciona esse ETF DIV11? Este ETF, ele tem como objetivo o recebimento de dividendos dessas empresas que compõem o índice IDIV. Então, a pessoa que investe neste ETF, ela estará investindo em uma cesta de investimentos fechada, ou seja, em um grupo de mais de 40 ações de empresas pagadoras de dividendos que compõem aquela cesta básica que está listada lá naquele índice e que vai ter a sua rentabilidade de acordo com o desempenho dessas ações pagadoras de dividendos em um determinado período. Então, essa lista completa das ações que este ETF DIV11 investe, elas estão listadas lá dentro daquele índice IDIV. De forma resumida é isso. Cada um dos ETFs listados na Bolsa de Valores representa uma cesta básica fechada de investimentos composta por ativos financeiros que fazem parte de um determinado índice de mercado. E na prática, é o índice atrelado a um ETF que determina em quais ativos financeiros aquele ETF irá investir o dinheiro dos seus investidores. Então, aquelas dezenas de índices da Bolsa do Brasil e do mundo, que talvez você já tenha ouvido falar, mas não sabe o que significa, como por exemplo o IBOV ou o IDIV, apenas medem o desempenho dos ativos mais negociados e acompanham o seu desenvolvimento naquele período. E cada índice ou indicador de mercado, ele tem uma métrica para fazer esse cálculo dos mais negociados e também da sua porcentagem. E depois desse cálculo feito, eles apresentam uma lista dos ativos mais negociados. Então, para finalizar o funcionamento de um ETF, para que serve então saber quais foram esses ativos mais negociados e a porcentagem que cada um deles representa nessa lista? É porque cada índice ou indicador de mercado ele vai nortear em quais ativos aquele ETF deverá investir.
Por exemplo, o índice Bovespa, ou IBOV, ele reúne as ações com maior volume de negociação e o maior valor de mercado na Bolsa de Valores brasileira. E é por isso que ele é uma referência importante aí para a maioria dos investimentos em renda variável, como os fundos imobiliários, os ETFs, entre outros. E é essa estratégia de ligar um ETF a um índice de mercado, ou indicador de mercado, que torna o ETF uma maneira mais fácil, mais prática e mais barata de diversificar os seus investimentos, principalmente para os iniciantes, né? Que ao comprar uma única cota de um ETF, estarão investindo dezenas de ativos ao mesmo tempo, já que aquele ETF só vai investir nos ativos que fazem parte do determinado índice de mercado ao qual aquele ETF está relacionado. Então, se você compra uma cota, por exemplo, do ETF Divo 11, você estará investindo ao mesmo tempo em mais de 40 empresas que pagam dividendos aqui no Brasil e que estão listadas ali naquele índice DIV. Se você investir, por exemplo, no ETF Hash 11, você estará investindo em Bitcoin e em outras criptomoedas, já que esse ETF ele segue o índice NCI, que é um índice que lista 8 criptomoedas baseadas no seu desempenho e na sua aceitação de mercado. Consegue perceber, então, que investindo nesse Hash 11, mesmo que você conheça somente o Bitcoin, você vai estar investindo na totalidade em 8 criptomoedas que compõem esse índice NCI ao qual o ETF está ligado? Percebeu que quando se investe em um ETF, você tem uma diversificação implícita em uma única cota do ETF, já que aquele ETF vai investir de uma vez só em uma quantidade X de ativos que fazem parte do determinado índice ao qual ele está ligado? E o rendimento dos ETFs, ao longo do tempo, ele vai refletir o desempenho desse índice de mercado ao qual ele está relacionado. Entenderam melhor como é que funcionam os ETFs? Falem aqui para mim nos comentários. E tem ETFs de tudo quanto é tipo, gente. Criptomoedas, renda fixa, renda variável, entre outros. Muita informação, não é, gente? Mas você já deu um like aqui para agradecer por esse conteúdo que eu estou te entregando de uma forma gratuita e mais clara? Clica aqui, dá uma força aqui pro canal, então clica aqui para dizer que não gostou, mas interage. Então, ao você comprar um ETF, automaticamente você estará investindo naqueles mesmos ativos que fazem parte do índice ao qual o ETF está atrelado, ou seja, você estará copiando para a sua carteira de investimentos a mesma composição daquela carteira de investimentos de determinado índice. Se nós comprássemos uma cota do ETF Hash 11, nós estaríamos investindo em 8 criptomoedas ao mesmo tempo, cada uma delas em uma certa porcentagem. Bitcoin, o Ethereum, o Litecoin, o Chainlink, a Filecoin, a Uniswap, o Bitcoin Cash e a Stellar. E é tranquilo você investir no ETF, principalmente se você ainda não entende muito de mercado, porque são relativamente baratos e se você comprar uma única cota, você estará comprando uma cesta composta por vários ativos financeiros de uma vez só. E são administrados por um gestor financeiro que cuidará de todo aquele dinheiro investido no ETF e vai repartir o lucro daquele investimento com você, caso esse ETF seja um desses que pagam dividendos, né? Antes de 30 de janeiro desse ano, só tinha ETFs na nossa bolsa que não pagavam dividendos para os seus investidores. Então, estes ETFs que não pagam dividendos, eles reinvestem o lucro que eles têm na própria carteira de ativo deles, ou seja, eles compram mais ativos para a sua cesta, o que gera uma valorização ali do ETF. Então, ou você ganhava com a valorização do ETF, ou você vendia o ETF por um preço maior do que você comprou. Já agora, em março desse ano, foi registrado na Bolsa o primeiro ETF pagador de dividendos, que é o WISE 11, que é um ETF de REITs, Real Estate Investment Trust, gostou do meu inglês aí? De forma simplificada, são os fundos imobiliários aí em outros países. E esse ETF tem em sua cesta mais de 400 fundos imobiliários de 26 países e 8 segmentos imobiliários diferentes. Então, hoje já existe aí na Bolsa Brasileira este ETF, o WISE 11, que é mais uma forma de você aumentar o seu patrimônio, diversificar a sua carteira de investimentos e, ao mesmo tempo, receber dividendos. A matemática aqui é bem simples, no caso de um ETF que paga dividendos. O administrador do ETF, ele compra os ativos que replicam determinado índice, recebe os lucros desses ativos e o reparte conosco, que somos investidores que compramos aquelas cotas dos ETFs. Agora, uma coisa importante que eu tenho que dizer para vocês é que tanto a venda desses ETFs quanto os próprios dividendos recebidos por um ETF, eles são sujeitos a pagamentos de 15% de imposto de renda. E cada novo ETF pagador de dividendos é que vai definir ali como que ele vai pagar esses dividendos para os seus cotistas, se ele vai pagar mensalmente, semestralmente ou anualmente. Eu já expliquei muita coisa aqui para vocês hoje, gente, gratuitamente. Então, dá uma força aí pro canal, vai, dá um like aqui. Ajuda quem está te ajudando gratuitamente de alguma forma a ganhar conhecimento de uma maneira mais clara. E a pergunta que não quer calar, eu tô até com a boca seca, vocês estão vendo, né? Mas será que vale a pena mesmo investir em um ETF? Bom, gente, existem várias questões aí a serem analisadas. E os principais pontos assim, positivos que eu vejo de um ETF são o fato de que cada ETF tem a sua remuneração vinculada a um índice de mercado, o que lhe dá uma ampla diversificação. Ou seja, com uma cota, o investidor investe em ações de diferentes empresas e por um valor muito acessível, um valor baixo. Se você fosse comprar de uma só vez, por exemplo, 40 ações de empresas diversas que custassem em média R$20, você gastaria uns R$800. Enquanto com uma única cota, por exemplo, do ETF BOVA11, você gastaria somente R$100 para comprar uma cotinha. Os ETFs listados na Bolsa de Valores antes de 30 de janeiro desse ano, eles não pagam dividendos, tá, pessoal? Mas os proventos recebidos por eles são reaplicados neles mesmos, para aumentar e valorizar o seu patrimônio. E já temos esses ETFs, como eu falei, né, que pagam dividendos, o WISE 11, e estes sim distribuem esses dividendos com a gente, os investidores, mas em breve devem surgir aí mais ETFs que pagam dividendos na nossa Bolsa.
Outro fator importante é a transparência desse investimento, já que todas as informações do fundo elas ficam disponíveis para os cotistas. Dessa forma, é possível que você acompanhe todas as decisões que os gestores estão tomando. Além da possibilidade de ter acesso a investimentos no exterior, para quem ainda não tem condições de fazer investimentos em dólar, em corretoras de outros países, ou para quem está ainda iniciando os investimentos e quer um pouco mais de praticidade, de diversificação, já tem aí esse ETF, né? Já que o trabalho da escolha dos ativos é feito pelo próprio gestor financeiro que toma conta do ETF. Então, talvez faça muito sentido aí investir em um ETF, principalmente para o investidor iniciante, porque ele vai estar investindo em ativos que são escolhidos por um profissional do mercado, que é responsável ali por todas as negociações dentro daquele ETF, o que traz uma segurança, mais facilidade aí para o investidor, né, que mesmo sem ter muito conhecimento, vai investir em um setor, investir em um setor da economia ou em ativos financeiros com os quais ele tem mais afinidade, como, por exemplo, as ações, o setor de tecnologia, fundos imobiliários, né, ele vai diversificar bastante seus investimentos no mundo todo. E até mesmo tem a possibilidade de investir em ativos mais arriscados, como as próprias criptomoedas. Já pensou? Ai, até cansei. Por hoje é só, tá, pessoal? Até a próxima. Clica aqui, ó.